Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal, o canal Luiz Dudu. Você já me conhece e nós trabalhamos aqui com o melhor do conhecimento pedagógico e também do conhecimento histórico para você. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula do Esquenta dos concursos de Novo Gama e também de Cidade Ocidental, o edital que acabou de sair aí, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira questão, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira questãozinha. E a nossa primeira questão diz o seguinte: para Saviani, a pedagogia histórico-crítica, olha só, então nós estamos falando aqui, ó, de uma pedagogia que visa a crítica histórica, nada mais é que o empenho em compreender a educação, a questão educacional com base no desenvolvimento histórico e objetivo. Ótimo. Portanto, a concepção pressuposta nessa visão da pedagogia histórico-crítica é, galera, o que seria a pedagogia histórico-crítica? A pedagogia histórico-crítica, ela é uma análise pedagógica da crítica a partir dos diferentes momentos da história. Então, nós analisamos as questões educacionais e pedagógicas ao longo da história, partindo da concepção dos gregos, passando pelos romanos, desaguando na educação religiosa do período medieval e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, nós vamos buscar a questão que mais se assemelha, ou que mais tem a ver com o materialismo histórico e dialético. Então, vamos lá, letra A. A letra A que vai dizer o seguinte: o materialismo crítico. Então, aqui já está errado, ó. Não é materialismo crítico. Ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento cognitivo? Não, cognitivo não. Nós estamos falando de uma outra espécie de materialismo. Então, letra A está errada. O materialismo histórico? Sim, materialismo histórico correto. Ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material? Aqui está correto. Até aqui está correto. Da determinação das condições psíquicas, se é psíquicas, também é cognitiva, né? Da existência humana, então, logo, letra B está errada. Letra B errada. Letra C, o materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material. Então, nós estamos analisando a partir do desenvolvimento material. Da determinação das condições materiais da existência humana. E aqui nós temos o quê? Nós temos o nosso gabarito. Ok? Galera, o que seria o materialismo histórico e dialético? É uma visão que surge na metade do século XIX, com quem? Com Friedrich Engels e também Karl Marx nas suas principais obras. O Manifesto do Partido Comunista e o Capital. Então, o que seria, em resumo, em síntese, o materialismo histórico e dialético? É a análise histórica das relações econômicas que fazem emergir as lutas sociais dentro dentro das mais variadas civilizações ou países. Então, o Marx vai entender que as condições materiais e econômicas determinam a marginalização de determinados grupos sociais. E qual seria então a proposta para se vencer essas estruturas de dominação, essas estruturas de nobreza? O protagonismo dessas classes marginalizadas na política. Então, primeiro faz-se uma análise do materialismo histórico, ou seja, do material ao longo da história, e esse material tem a ver com as riquezas, tem a ver com o poder dominante e com questões de estruturas e manutenção do status quo. A partir disso surgem, então, as propostas para essas mudanças. Essa ideologia nós conhecemos como ideologia marxista ou marxonista, a depender aí das questões filosóficas, mas tem um embasamento muito forte dentro das questões marxistas, que influenciam não apenas as questões políticas ou a sociologia do século XIX, mas também influencia as questões pedagógicas e educacionais em sala de aula. Então, por isso, o nosso gabarito aqui é a letra C. Ok? O materialismo histórico crítico, né? Materialismo histórico crítico, então aqui já mostra que estamos errados, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento cognitivo de novo. Então, tá errado. Gabarito aí é a nossa letra, que tá errado. Gabarito aí é a nossa letra C, ok? Vamos lá para a questão de número 2, comigo na tela. A organização didático-pedagógica da escola tem sérias implicações na construção, olha, na construção do conhecimento aonde? Do conhecimento em sala de aula. Na organização didático-pedagógica, na formação integral do estudante.
A respeito desse tema, julgue o item que se segue. A educação integral, então nós estamos falando da educação que visa a integralidade do ser humano, tá? Nós temos as, a educação integral no sentido de sistema, a educação integral no sentido de que o aluno está dentro da escola mais tempo do que o convencional, né? E aí nós temos a educação integral no sentido de etapa também, né? Mas aqui a educação integral que se fala é a educação integral no sentido da integralidade, da busca da integralidade do ensino na vida do aluno. Então, a educação integral do ser humano, ou seja, é aquela que visa, né, dar as condições necessárias para que o aluno seja um cidadão, né, honesto, para que ele seja um cidadão dentro dos quesitos que a sociedade espera. Vai além do conhecimento e do domínio dos conteúdos escolares. Isso aqui está certo? Obviamente que está certo. Por quê? Porque a nossa educação ela vai além do conhecimento que é transmitido em sala de aula, que nós chamamos de conhecimento científico, e também além dos conteúdos escolares, ou seja, ela transpassa as barreiras e os muros da escola, né? Então nós temos aí o currículo oculto, o currículo real, né, que são as teorias críticas e pós-críticas aí do currículo. Então tudo isso versa sobre o quê? Versa sobre esse passar por barreiras, né? Ou seja, transpassar as barreiras e os muros da escola. Então, por isso que a educação integral do aluno, que é diferente da educação em tempo integral, que é aquela lá como, né, como uma das etapas da nossa educação, uma das modalidades da nossa educação. Então, nesse sentido, a educação integral do ser humano, ela vai além do conhecimento que é passado em sala de aula e também além do conhecimento dos conteúdos escolares, ou seja, passando os muros da escola, ou seja, o aluno que aprende dentro do seu contexto social, o aluno que aprende brincando e assim sucessivamente. Então aqui a nossa questão é certa, ok? Questão aí certa de número 2. Questão 3 na tela. Tendo como base o discurso da ética política de quem? De Aristóteles. Nós estamos falando aí de uma questão, né, um pouco mais filosófica, em que a primeira condição da polis, o que é polis? Polis, cidade-estado lá na Grécia, né? Cada cidade detinha sua autonomia política, sua autonomia financeira, sua política governamental. É a forma de verdadeiros cidadãos, cuja felicidade consiste em terem sido educados para uma obediência racional, livre e para a participação da política. A qualidade educativa de um país deve ser analisada a partir de. Então vamos lá para responder a nossa questão. Seu desenvolvimento tecnológico? Não. Nós estamos falando de Aristóteles, nós estamos falando de Polis. Então aqui, ó, é século quê? Nós estamos falando de século 8. Entre o século 8 ao século 6 antes de quem? Antes de Cristo, ok? Então, nós não estamos falando de desenvolvimento tecnológico, porque nesse período não havia desenvolvimento tecnológico. Seu excedente de produção industrial? Não, 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 não. É errado também. Por quê? Porque produção industrial só lá na Revolução Industrial, a partir do século XVII, né? Então, também está errado. Sua equidade social, aí aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos o nosso gabarito letra C. Por que sua igualdade social? Porque a forma de buscar verdadeiros cidadãos dentro da sociedade grega era incluindo esses cidadãos dentro da política. E aí surgem os primeiros debates sobre democracia. Democracia que significa, na etimologia da palavra, governo do povo. Então, o discurso da ética política de Aristóteles primava pela participação de todas as pessoas que faziam parte do Império Grego, de todas as classes que compunham o Império Grego, na participação política. E isso visava o quê? Isso visava uma equidade social, colocar as pessoas ali em pé de igualdade. Então, nós estamos falando da alternativa C, a alternativa D, participação do país. Aqui nós não temos país ainda, galera. País é só na formação dos Estados Nacionais a partir do século XVI. Então também a letra D está totalmente equivocada. Nosso gabarito, letra C, questãozinha aí bem bacana, bem simples e fácil.
Questão de número 4, vamos lá comigo na tela. As teorias pedagógicas ajudam a situar a educação em sua função social no tempo e espaço, próprio das mudanças societais. Nesse sentido, não é uma teoria pedagógica contemporânea. Então vamos lá, ó, nós não estamos falando de tendência pedagógica, tá? Nós estamos falando de teorias pedagógicas. Tendência pedagógica é uma coisa, teoria pedagógica é outra. Teoria pedagógica dá origem às tendências pedagógicas. Então, o que são as tendências pedagógicas? Tradicional, renovada, não diretiva, renovada progressivista, melhor dizendo, desculpa, renovada não diretiva e tecnicista. Libertadora, libertária e crítica social dos conteúdos. O que é teoria pedagógica? Construtivista, neoconstrutivista, pós-estruturalista e assim sucessivamente, ok? Então, nesse sentido, qual das opções abaixo não é uma teoria pedagógica? Qual alternativa você iria marcar aqui, levando em consideração essa questão? Então, letra A, teoria da complexidade. Então, se é teoria, está corretíssimo. Então, aqui a letra A não seria a nossa alternativa. Letra B, teoria da ação comunicativa, também está errado, ok? Letra C, pedagogia libertária. Então aqui eu tenho o meu gabarito, beleza? Porque pedagogia libertária é o quê? Tendência pedagógica, ok? Tendência pedagógica. Pós-estruturalismo também é teoria, então também está errado. Então, tendência pedagógica progressista, libertadora, libertária, crítica social dos conteúdos. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C, pedagogia libertária, ok? Questão de número 4, fácil, simples, questão que você não pode errar na sua prova. Vamos para a nossa última questão. Assinale a opção que indica o referencial teórico que sustenta a abordagem crítico-superadora. Galera, o que seria a abordagem crítico-superadora? Como o nome é bastante sugestivo, é a teoria que aborda a superação de estruturas coloniais que foram recebidas por nós como herança do período de dominação dos portugueses durante o nosso período colonial, entre o século XVI e o início do século XIX. Então, essa superação é chamada de crítico-superadora, ou seja, vamos superar essas estruturas deixadas pela pedagogia tradicional. Então, nesse sentido, qual é a visão que melhor se adequa a essa superação dessas estruturas pedagógicas e educacionais de manutenção do status quo, pregado pelo tradicionalismo, pregado pelo tecnicismo? Qual é a melhor visão que se adequa a isso? Então vamos lá. Leblon e Piaget, galera, que nós estamos falando de dois teóricos, né? Então, questão, né? Nada a ver, totalmente errado. Pós-estruturalismo, teoria da educação, teoria do conhecimento, ok? Materialismo histórico e dialético, corretíssimo. Mais uma vez, estamos falando da concepção marxista na educação. Lembrando que o materialismo histórico e dialético ele tem essa visão de superar essas estruturas de manutenção do status quo, essas estruturas elitizadas, essas estruturas tradicionais, analisando ao longo do tempo e ao longo da história as concepções econômicas que causaram divisões, que causaram fragmentações sociais. Então, nesse sentido, nosso gabarito, obviamente, é a letra C, letra D. Multiculturalismo Foucaultiano também está errado. Beleza, galera? Letra C é o nosso gabarito, então. Bom, pessoal, então aqui nós ficamos com mais uma bateria de questões aí para você que está se preparando para os concursos de Cidade Ocidental em Novo Gama. Desejo para você uma excelente preparação e sempre esteja aqui com a gente com o melhor do conhecimento pedagógico e histórico para você que está se preparando para esses concursos públicos. Forte abraço e até a próxima.